Olá, segunda série e segunda média, tudo bem com vocês? Estou aqui super alegre, feliz porque gravei este vídeo inteirinho pela segunda vez. Essa você está assistindo a segunda gravação. A primeira gravação foi ótima, foi perfeita, só que não tinha som. Eu esqueci de botar o botãozinho ali que ligava o som, porque tem um botãozinho aqui que se eu deixar ele assim, mas agora você está me ouvindo. Por quê? Porque agora eu liberei o som. Da outra vez demorei um tempão para gravar o vídeo sem som. Ninguém merece. Agora eu estou gravando novamente, né? Vamos lá, né, gente? Ó, na aula de hoje, nesse vídeo que você vai assistir, nós vamos usar aquilo que nós estudamos semana passada, de ponto médio e distância, para resolver alguns problemas de geometria que não são simplesmente calcule a distância, calcule o ponto médio. Para chegar lá, eu queria que você fizesse agora comigo uma revisão e nós vamos resolver dois exercícios da tarefa. Se você ainda não fez tarefa, faça. Se você já fez, pula para o exercício novo direto. Para a gente reavivar isso na memória, vamos lá? A gente viu que para achar o ponto médio de dois pontos quaisquer dados do plano cartesiano, basta você fazer a média das coordenadas. Então, o x do ponto médio é a média dos x's do ponto A e do ponto B. O y do ponto médio é a média dos y e tal. Não era difícil, hein, gente? Pensar que o ponto médio está no meio. Então, tipo, daqui para cá foi tanto, daqui para cá vai mais tanto, né? Porque o ponto médio está no meio. É só você usar a ideia de ponto médio. Agora, para calcular a distância entre dois pontos, a gente mandava um Pitágoras com a variação das coordenadas. Tá lá, ó, cada um no seu quadrado começa pelo maior lado, que é a distância. Cada um no seu quadrado começa pela distância. Muito bem. Δx e Δy são as variações. O quanto vai desse x para o outro x. Né? É aquela variação da física que você faz final menos inicial. Por isso que você vê aqui na formulinha do meio o x do A menos o x do B. É um menos o outro. Né? Você tem essas três versões da fórmula, mas pode usar bem o do Pitágoras com o Δx, Δy, que está ótimo. Lá na sua apostila eu tinha pedido para você fazer a tarefa do 7 ao 11, nós vamos resolver o 9 e alguns itens do 11. Sejam aí B os pontos 1, 5, 7 do plano. O ponto médio desse segmento tá fácil. Tem um segmento de extremidades em A e B. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto A, que é o ponto 1, 1. Em algum outro lugar, não sei se é para essa direção, mas também não precisa fazer um desenho tão perfeito, está o ponto 5, 7. Muito bem, exatamente na metade desse segmento está o ponto médio. Como é que nós vamos achar as coordenadas do ponto médio? É fácil. O x do ponto médio é a média dos x's. Então, é só somar os x's e dividir por 2 que vai aparecer o cara aqui do meio. Ó. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. O x do ponto médio, então, é 3. E já dá para você matar que a alternativa certa é a letra A, porque é o único ponto que tem x valendo 3. Agora, o y do ponto médio, pega o y desse mais o y desse e divide por 2. 7 mais 1 dá 8, dividido por 2, 4. Pronto, achamos o y do vértice, o y do ponto médio, ponto 3, 4, fechou. Claro que se você for um pouco mais sistemática, você pode fazer. O x do ponto médio é o x do ponto A mais o x do ponto B divididos por 2. Então, o x do ponto médio vai ser 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3, como a gente tinha previsto. E o y do ponto médio é o y do A, que é 1, mais o y do B, que é 7, somos 2 somos 2 e divide por 2. Então, o y do ponto médio vai ser 8 dividido por 2, 4. Como a gente esperava, então, as coordenadas do ponto médio são 3 e 4. Agora, veja só o exercício número 1. Vou fazer 2 itens aqui com vocês. Vamos começar pela letra A. Determine a medida dos segmentos de extremidades nos pontos dados a seguir. Turma, determinar a medida do segmento de extremidades nesses pontos é calcular a distância entre os pontos. Né? Vamos começar aqui na letra A com o ponto M, 15 e 8, e o ponto N, 23 e 14.
Para achar a distância, a gente manda aquele famoso Pitágoras. Cada um no seu quadrado começa com o maior lado que a distância. Manda aqui ΔX, manda aqui ΔY. Muito bem, cuidado, hein? Vamos começar pelo ΔX? ΔX é a variação do x. Final menos inicial. Se eu começar no M e terminar no N, então eu vou fazer que o ΔX vai ser do 15 para chegar no 23, a gente tem que andar o quê? 15 para 23 mais 8. Pronto. ΔX é 8 positivo. Claro que você também pode fazer final menos inicial. Terminou no 23, começou no 15, então ΔX é final menos inicial, 23 menos 15 dá 8 do mesmo jeito. Claro que esse cara aí vai acabar ficando ao quadrado, né, pela fórmula. Mais o ΔY, vamos lá. Y, 8 virou 14. O ΔY do 8 para virar 14 foi mais 6, aumentou 6. Maravilha. Se você não enxergou, não tem problema. É só fazer final 14 menos inicial, que é 8. 14 menos 8, 6. Tudo ao quadrado aqui para não dar erro no Pitágoras. Muito bem. Então, a distância entre esses pontos ao quadrado vai dar 64 com mais 36, que é 100. Se a distância ao quadrado vale 100, então é porque a distância entre os pontos vale 10 unidades de comprimento. E fechou. Nada impossível, hein, gente? Dá para fazer um monte de continhas de cabeça aqui e economizar esse tempo todo. Agora, estou fazendo esse mais pela letra C, que pode dar algum probleminha de sinal. Ó, o ponto G é menos 2 e 1, e o ponto H é o ponto 1 e menos 3. Muito bem. Para calcular a distância entre esses pontos, basta você fazer o Pitágoras apertado. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado que é a distância, depois vem ΔX, depois vem ΔY. Muito bem, vou tentar fazer direto, hein? Vamos começar pelo ΔX? ΔX, ó, menos 2 virou 1. Do menos 2 para chegar no 1, a gente tem que andar mais 3 casas. Então, ΔX é 3 positivo. Mas também é só você fazer final 1 menos inicial, que é menos 2. Vai dar menos com menos mais 2 com mais 1, 3 ao quadrado da fórmula. Mais, agora vamos ver o ΔY. Ó, de 1 para virar menos 3, o Y voltou 4 unidades. Ele desceu 4. Do 1 foi para o menos 3, diminuiu 4. Então, ΔY é menos 4. De fato, final, menos 3, menos o inicial que valia 1, e aí entra ao quadrado aqui na formulinha. Se você reparar nos números que nós temos aqui, ó, temos um cateto 3, outro cateto 4. É o famoso 3, 4, 5, né? Distância ao quadrado vai dar 9 com 16, 25. Então, a distância é a raiz de 25, significa que a distância entre eles vale 5 unidades de comprimento. Pronto. Desculpe, eu não tinha visto que estava escondido ali. Pronto. Nada muito impossível, hein, gente? É só substituir, fazer um menos o outro e mandar bala. Agora é que o bicho vai pegar. Vamos lá. Antes de começar, é bom dar um recado mais uma vez. Escuta aqui. Resolver os exercícios a partir de agora é usando o fato que você sabe calcular a distância e sabe calcular o ponto médio, resolver outros problemas de geometria parecida até com geometria plana. Olha só. O diâmetro de uma circunferência tem extremidades nos pontos A e B. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência e qual a medida do raio dessa circunferência? Ô, gentes, para a gente poder resolver, uma boa ideia que a gente pode ter é começar por um bom desenho. Não precisa de ser um desenho exato. Ah, o ponto A está certinho, no X é 4, Y é 5. Não precisa de fazer no papel quadriculado. Você só precisa do desenho para enxergar o que você tem que lembrar da geometria plana. Porque aí, se você enxergar, você usa, a hora que você fala, já sei o que fazer. A geometria analítica vai te falar as contas, né? Vamos começar. Nós estamos falando então do quê? De uma circunferência e o diâmetro dela tem extremidades nos pontos A e B. Você só vai desenhar o desenho bonitinho, fazer o X e o Y, se eles fizerem parte do enunciado.
fazerem parte do problema. Se ninguém está falando deles, é porque você não precisa deles para resolver. Quer ver? Estamos então falando de uma circunferência. Vixe. Vixe. Melhorou. Com o centro C, que é o que a gente quer descobrir. E ela tem extremidades em 4, 5, 10 e menos 3. Então, um dos diâmetros dela tem extremidades no ponto A, que é 4, 5, e o outro no B, que tem extremidades 10 com menos 3. Maravilha. Agora aquele momento, hein, gente? Quem é o ponto C nessa circunferência? Ora, professor, o ponto C a gente sabe, é o centro da circunferência. É mesmo. Agora, a gente conhece o A e B, que são extremidades de um diâmetro. Qual que é a relação do diâmetro e com o centro da circunferência? O centro da circunferência é o ponto médio do diâmetro. Ele divide o diâmetro certinho em raio para um lado e raio para o outro, não é? Então, esse ponto central é o ponto médio dos pontos A e B. Calcular ponto médio você sabe, a gente acabou de resolver um agora há pouco. Olha só. Letra A. O ponto C é o ponto médio entre A e B. Então, o x do ponto C vai ser o x do A, que é 4, mais o x do B, que é 10, 14. Dividido por 2, 7. Então, x do C vale 7. De fato, né, gente? Ó, 4 mais 10 dá 14. Dividido por 2 dá o 7 que está no meio. Tá. Agora o y. O y do ponto C... O ponto C é ponto médio, então o y do ponto C... Opa, problemas técnicos aqui, pessoal. Aí. O y do ponto C, vamos, canetinha, funciona. Aqui, o y do ponto C é o y do ponto A, 5, mais o y do ponto B, que é menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 dá 2, que dividido por 2 vai dar 1. Então, o y do ponto central vale 1. Então, o centro da circunferência é o ponto de coordenadas 7 e 1. E eu tô que bato aqui na tela para ver se essa caneta funciona ou já ela tá me tirando. Nada de muita novidade. Agora, veja a letra B. Qual que é a medida do raio dessa circunferência? Agora vai depender de você e do Kogu ano passado. O que é raio de circunferência? Raio de circunferência é a distância do centro até a borda. Ali nós temos o centro... Ah, desculpa, gente. Esqueci de completar aqui no desenho que o x do centro vale 1. Pronto. O raio aqui tem 2 desenhados já. Você pode usar o fato de que o raio é a distância do centro até o ponto B. A distância entre eles você sabe calcular. Ou que o raio é a distância do A até o C. Ou ainda você podia calcular a distância do A até o B, dá o diâmetro e aí você divide por 2, né? Eu acho que de todas essas maneiras de resolver, acho que a mais fácil é calcular a distância de C até B de bola. Vamos lá. O raio da circunferência é a distância que vai do centro até o ponto B. Então, letra B. O raio é igual à distância que vai de C até B. Para calcular essa distância, vamos jogar o Pitágoras adaptado. Cada um no seu quadrado começa pelo maior lado que é a distância. Agora vamos lá, hein? Atenção. 7 virou 10. O que aconteceu com o x? O delta x, qual é que é? Do 7 para 10 aumentou 3. Então, delta x vale 3. É só fazer final menos inicial. 10 menos 7 dá 3. Tá, e o que aconteceu com o x? Com o y? Bom, com o y, ele era 1 e virou menos 3. Do 1 para chegar no menos 3, você tem que, atenção, delta y, diminuir 4. Pensa assim, né, gente? Ó, no elevador, para ir do primeiro andar para o menos 3, você vai ter que descer 4 andares, né? Tem que descer o 0, 1, 2, 3. Desceu 4. Esse é o delta y. Muito bem. Essa aqui é um velho conhecido nosso, hein, gente? Ó, os catetos são 3 e 4. Você já sabe até quem que é a hipotenusa. Vai lá. A distância ao quadrado vai dar 3 ao quadrado, que é 9, mais menos 4 ao quadrado, que é 16. D quadrado é 25. Então, essa distância vai ser 5 unidades de comprimento. Ou seja, o raio da circunferência vale 5 unidades de comprimento.
Beleza? Então, ó, veja só, a gente resolve o problema usando ideias de geometria plana, mas na hora de fazer a conta, a gente faz as contas com o que a geometria analítica ensinou pra gente. Vamos para mais um. Esse aqui é um bom desafio, daqui a pouco a gente faz ele. Exercício número 5, ó. A área de um quadrado que tem A e B como vértices opostos é... De novo, faça um desenho que te ajude a entender o que está acontecendo. A gente está falando da área de um quadrado. A área do quadrado você sabe calcular. Lado vezes lado. Então, vamos fazer um desenho aqui rápido, ó. Opa, vou desenhar aqui um quadrado. Um quadradinho, vou fazer bonitinho dessa vez, ó, um quadradinho. Nem precisava de ser tão exato. Aqui, num cantinho, está o ponto A, de extremidades 4 e 8. E aqui está o ponto B, oposto a A, menos 2 e 2. Agora vamos. Para a gente poder calcular a área desse quadrado, a gente precisa descobrir a medida x aqui do lado. Ó. Aí é só fazer base vezes altura, né? Lado vezes lado. Mas, o que a gente vai poder fazer para calcular esse valor de x? Olha, você treinou bastante isso em geometria espacial, hein? Olha com atenção que você vai enxergar um Pitágoras, ó. Ligando esse ponto com esse, temos a diagonal do quadrado. Tava tão bonitinho. Temos a diagonal do quadrado. Com a diagonal do quadrado, a gente consegue jogar mais um Pitágoras e achar o lado dele. É claro, se você não se lembrar da fórmula da diagonal do quadrado, que aí a resposta sai mais rápida. Mas vamos lá, ó. A diagonal desse quadrado... A diagonal é igual à distância entre A e B. E como é que você calcula a distância entre A e B? Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é a distância. Aí entra aqui o ΔX e entra ali o ΔY. Tá, ΔX é o que aconteceu com o x. O x era 4, virou menos 2. 4 para chegar em menos 2, o que acontece? Diminui 6. E o y, de 8 se transformou em 2. 8 para 2 está fácil também, hein? 8 para 2 diminui 6 também. Então, diagonal ao quadrado vai ser menos 6 ao quadrado, com menos 6 ao quadrado, dá 36 com 36, 72. Então, essa diagonal vale raiz quadrada de 72. Maravilha! Agora, usando um Pitágoras aqui nesse daqui, nós vamos ficar de novo com cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é a diagonal. Aí você bota aqui o lado do quadrado somou. A diagonal deu raiz 72, sem estresse. Raiz 72, 72. Só que ela vai ser elevada ao quadrado, 1x² mais outro x², 2x². Elevou ao quadrado, cortou. Então, x² vai ser 72 dividido por 2. x² dá 36. Então, o lado do quadrado vale 6. Unidade de comprimento. Bom, mas se o lado do quadrado vale 6, então a área do quadrado vai dar lado vezes lado, 36 unidades de área. Pronto. 36 como marca alternativa da letra A. Ô, turma, essa daqui é uma das maneiras de resolver esse exercício. Você pode pensar em outra, como eu comentei, se você se lembrar da fórmula da diagonal do quadrado. E se você reparar com atenção, a área do quadrado já tinha aparecido aqui, ó. Porque a área do quadrado do x é x², né? 36, já estava até ali, não precisava nem de finalizar essa conta. Agora, para terminar... Deixa eu ver como é que eu tô. Para terminar e não estender muito o vídeo, que eu já estou gravando pela segunda vez, porque a primeira eu gravei sem áudio, vamos resolver o exercício número 4. Esse aqui é bonito, hein? Esse é legal. Os pontos M, N e Q do... Na verdade, essas coisas aqui não é para ter, ó. Os pontos M, N e Q são os vértices de um paralelogramo situado no primeiro quadrante. Então, a gente está falando de um paralelogramo. Turma, paralelogramo é aquela figura assim, ó. Lembra?
par de lados opostos e paralelos. Aí, o ponto M é um desses vértices. O ponto M, por exemplo, pode estar aqui, 3, 5. O ponto N pode estar aqui, é o ponto 1, 2. O ponto P pode estar aqui, é o ponto 5, 1. Então, a gente tem que calcular ó, o vértice Q, que é o vértice que está aqui. Eu não sei nem o x nem o y dele. Bom, vamos pensar. O que a gente tem? Nós temos 3 extremidades, precisamos descobrir a quarta. Como que nós vamos fazer isso? Bom, uma ideia que a gente pode ter inicial é, sei lá, né? Tentar ligar de ponta a ponta. Vamos tentar desenhar as diagonais. Pelo menos se precisar, a gente sabe calcular. Ó, do M até o P... Ai, gente, não foi. Vou pegar a linha reta outra vez, ó. Vou pegar a régua. Vai, régua. Tá aqui. Ó, alinha os pontos bonitinho. Alinha os pontos certinho, ó lá. Mas não foi... Aí, tá bom. E desenhei uma diagonal. Tá aqui. Uma diagonal tá aqui. Virou. Alinhou os pontos, a outra diagonal tá aqui. Tá. Curiosamente, mas não à toa, as duas diagonais se cruzaram num ponto que não é um ponto qualquer. E esse ponto você precisa de se lembrar. Turma, o que acontece com o cruzamento das diagonais de qualquer paralelogramo, seja ele quadrado ou retângulo? Elas sempre se cruzam no ponto médio. Olha lá, esse pontinho vermelho lá do meio é ponto médio tanto da diagonal de cá quanto da diagonal no outro sentido. É ponto médio dos dois. Entendeu? Lembrou? Espero que sim. Então, esse ponto A é ponto médio de M e de P. Então, ó, na linha azul, o ponto A é ponto médio. Então, você já sabe achar as coordenadas do A. É só fazer a média das coordenadas. O x do ponto A é o x do M, que é 3, mais o x do P, que é 5, dividido por 2. O x do A vale 4. E o y do A é o y do ponto M mais o y do ponto P dividido por 2. 3. Então, o ponto A é o ponto 4, 3. Mas, por outro lado, o ponto A também é ponto médio da linha verde. Aí eu te pergunto, gente, se ele é ponto médio da linha verde, é porque para sair do N e descer até ali, ele já desceu metade do caminho. Para descer até o Q, você tem que descer a outra metade. Se você pensar assim, olha como é rápido achar o Q. O x do N, que era 1, desceu até o x do ponto médio, que é 4. 1 para 4 aumentou 3, chegou na metade do caminho. Para chegar na outra metade do caminho, você aumenta mais 3. O y é 7, o x é 7. Letra A, acabou. Ai, mas e no y? Então, ó, se daqui para cá eu aumentei 3, então cheguei até a metade do caminho, aumenta mais 3, cai na outra metade. Ah, mas e o y? Mesma coisa, ó. O y era 2 e ele saiu de 2 para virar 3, aumentou 1. Chegou na metade do caminho. Para terminar de chegar lá onde você quer, aumenta mais 1. Chegou no 4. De fato, é a letra A. Ou então você pode escrever assim também, né? Na linha verde, o ponto A é ponto médio de N e Q. Ponto médio de N e Q. Então, a gente escreve assim, ó. O x do ponto A é o x do N mais o x do Q dividido por 2. O x do A vale 4, o x do N é 1, o x do Q não sei. Mas, soma dividido por 2. 2 passa para o outro lado multiplicando, 2 vezes 4 dá 8. Menos 1 que vai para o outro lado, o xq dá 7.
Depois, o y do ponto médio, no caso o y do ponto A, é igual ao y do ponto N mais o y do ponto Q divididos por 2. O y do ponto A vale 3, o y do ponto N vale 1, o y do ponto Q não sei. Mas o 2 passa para o outro lado multiplicando, 2 vezes 3 é 6, pula 1, vem negativo, vai dar... Ixi, gente, desculpa. Ó. O y do ponto A vale 3, o y do ponto N vale 2, o y do ponto Q não sei, somou, dividiu por 2. 2 vezes 3 dá 6, menos 2 vai dar o y do Q valendo 4. Então, o ponto Q é o ponto onde o x vale 7 e o y vale 4. Fechou. Letra A, como a gente esperava. Certo? Opa! Ô, turma, nossa, voltei lá no começo. Onde que eu tô? Sumiu aqui? Aqui, ó. Pronto. Chegou. Ô, gentes, tarefa do 12 em diante, tarefa mínima. Tente fazer do 12 em diante. Na aula ao vivo a gente resolve os 6 que ficou faltando e os demais da tarefa. Os que a gente conseguir fazer, é claro. Tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau.